Alô você, aluno do sexto ano, vamos para a nossa terceira aula, ok? Sobre localização. O tema da aula vai ser mapas temáticos e gráficos. Então vamos lá, mas antes não esqueça de dar o like, compartilhar e participar. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Eu falei para vocês até agora de quê? Falei sobre localização, sua importância, ferramentas de localização, falei para vocês sobre as coordenadas geográficas, falei para vocês sobre o quê? Rotação, translação, e falei também para vocês na aula passada sobre mapas e sua importância na localização. Agora vamos falar sobre um tipo de mapa que ele é muito utilizado, que são os mapas temáticos, e também vamos falar sobre gráficos, ok? Vamos lá. É o seguinte, como eu falei para vocês, os mapas temáticos têm a função de avaliar algum fenômeno que esteja acontecendo. Esse fenômeno pode ser um fenômeno social, pode ser uma relação natural, esse fenômeno também pode ser uma compreensão de organização do espaço. Então ele não tem uma função de ser realista nem de ser detalhista, ele tem uma função de passar uma mensagem. Vai pegar uma quantidade de dados e vai querer representar esses gráficos esses dados em um mapa, ok? Então vamos lá. E o que são os gráficos? Os gráficos são estruturas, ok? Que normalmente expressam numericamente fenômenos que estejam ocorrendo. Então vamos supor, eu coletei uma grande quantidade de dados de qualquer coisa, eu analiso, só que eu quero ilustrar, quero representar de uma forma que seja visualmente mais agradável. O que é que eu faço? Faço um gráfico, onde uma grande quantidade de dados pode ser aperfeiçoado ou manipulado de uma forma que seja muito mais visível. Tá bom? Vamos lá. É o seguinte, eu tenho quantas figuras aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira figura que está em destaque, ele é um gráfico, ok? Vocês percebem que esse gráfico é um gráfico visualmente atrativo. E o que é que ele quer representar? Vamos lá. Em cima do gráfico eu tenho um título. Se vocês não estiverem enxergando aqui, eu posso passar para vocês. Esse título fala do número de alunos de uma escola. Imagine uma escola grande, com vários alunos, vamos pensar aqui, 7.000 alunos. Imagine eu representar esses 7.000 alunos. Como ficaria visual, uma tabela? Ficaria visualmente não atrativo. Então, quando eu faço um gráfico, eu posso pegar a quantidade de alunos e posso trabalhar com esses dados. De que forma? Por exemplo, pegou os alunos do 7º, 8º e 9º e colocou aqui a quantidade e colocou aqui os anos. Entendeu? Fez uma tabela onde ele colocou a quantidade de alunos por anos, e aqui você consegue analisar quais são as séries que têm mais alunos, menos alunos, e começa a perceber se teve um crescimento ou um decréscimo de alunos ao decorrer dos anos. Então essa é a função do gráfico, pegar a quantidade de dados, analisar e colocar ilustrativamente mais agradável. Próximo. Outro gráfico, tá bom? Passei de um gráfico para o outro. Esse aqui, o anterior, deixa eu só voltar, é um gráfico chamado gráfico de colunas. Você percebe que tem um formato de colunas. Esse outro gráfico aqui é chamado de gráfico de linhas. É muito parecido com o outro. Eu tenho a quantidade, eu tenho os meses e eu tenho o que aqui? Esse gráfico ele quer analisar o número de chamadas recebidas e o número de chamadas que foram recebidas e foram resolvidos o problema. Então, imagine eu pegar a quantidade de dados, de informações, eu trabalho com eles e coloco no gráfico. Essa é a função do gráfico. A próxima imagem é o mapa. Você percebe que não é um mapa muito detalhista. É o mapa do Brasil, onde eu tenho o quê? Colorações mais escuras no tom azulado, maior precipitação de água, e colorações mais claras, passando para o tom de amarelo, eu tenho regiões que têm uma menor quantidade de águas. Então esse aqui é um chamado mapa temático, tá bom? Sem detalhes, mas acaba passando uma informação. Outro mapa temático relacionado à demografia, tá bom? Ou a quantidade de pessoas no local, onde quanto mais avermelhado eu tenho mais pessoas, quanto mais alaranjado ou amarelado são menos pessoas, ok? Sem detalhes, sem realismo, mas passando a informação. Isso é um mapa temático. Outro mapa temático, mesmo mapa do Brasil, onde cada coloração aqui vai representar um clima do nosso país. Ok? E aqui embaixo eu tenho o que se chama de legenda. Tranquilo? Passando aqui. É o seguinte, mapas temáticos podem ser de 4 tipos. São eles qualitativo, quantitativo, classificação,
e dinâmico, vou falar de cada um desses mapas temáticos. Primeiro mapa é o de classificação. O que é que acontece? Eu tenho uma classe aqui embaixo e eu represento ele aqui no mapa. Ele é muito simples, tá bom? Eu tenho informação aqui embaixo, a depender do dado que eu tenho que ser analisado, eu digo, se, por exemplo, se a mata é ciliar, se é cerrado, se o solo é exposto. Então isso eu classifico o mapa de acordo com as informações que eu tenho. O próximo mapa, ele é o mapa quantitativo. Então eu tenho números para ser analisado e eu começo a ilustrar, por exemplo, o mapa do Brasil de acordo com essa quantidade. O que é que significa esse mapa aqui? Crescimento de capitais. Quanto mais pessoas eu tenho em uma capital, eu começo a ilustrar ele com a bolinha maior. Quanto menor o crescimento populacional, eu começo a colocar bolinhas menores. Então não é um mapa realista nem detalhista, mas ele é um mapa que passa uma informação. Muito simples. O próximo mapa é chamado de mapa qualitativo. Não tem numeração nenhuma, então eu qualifico o mapa. Qual é a classificação desse mapa aqui? Presença ou não de malária, dengue e cólera. Os lugares que tem, por exemplo, malária, eu boto um quadradinho. Lugares que eu tenho a dengue, eu coloco um triângulo. Lugares que eu tenho a cólera, eu coloco uma bolinha. Então, eu faço a qualificação do local sem precisar colocar número nenhum, só presença e ausência. E o próximo mapa é chamado de mapa dinâmico. É o mapa que vai analisar o fluxo de alguma coisa, o direcionamento de um ponto para outro. Esse mapa aqui é o fluxo de passageiros de aeroportos, por exemplo. O que é que significa? Quanto mais listrado for, significa o quê? Que há maior frequência de pessoas ou no aeroporto. O que é que significa? Viagens aéreas. Por exemplo, se eu olho esse mapa aqui, o que é que ele me diz? Significa que o maior fluxo aéreo no Brasil fica na região litorânea. E os menores fluxos ficam aqui, ó, próximo da Amazônia. Tá bom? O mapa ilustrou sem problema nenhum, dá para analisar sem problema. Pronto, vamos falar sobre gráficos agora. É o seguinte, o que é um gráfico? O gráfico vai fazer uma relação entre a informação, onde vai colocar essa informação de uma forma mais visual e mais bonita. Falando assim, vamos lá, existem alguns tipos de gráficos. Gráfico de linha, gráfico de coluna, gráfico de pizza, gráfico de setores. Professor, onde é que eu posso fazer um gráfico? Você pode fazer no seu próprio programinha, no seu computador, chamado Excel. Ele é um programa muito bom para fazer gráficos. Para quem quer começar, ele é muito interessante. Ok? Ó, aqui eu tenho algumas ilustrações de alguns gráficos. Gráfico de linhas, gráfico de colunas e gráfico de pizza. Professor, qual gráfico eu utilizo? Depende muito dos dados que você está analisando. Tá bom? Vamos supor, eu tenho, por exemplo, o gráfico de alguma quantidade e de algum tempo. O ideal seria um gráfico de linhas, ok? Eu tenho um gráfico, quero fazer uma porcentagem de uma certa quantidade, por exemplo. Visualmente eu acho legal fazer um gráfico de pizza. Eu tenho diferente, por exemplo, desempenho em matemática, entre ruim, regular, bom e ótimo. Eu posso fazer com gráfico de barras. Então depende muito da minha necessidade. Ok? Que você tem que saber que o gráfico ele é uma ilustração de dados que foram colhidos, que fica uma ilustração bem interessante para quem está visualizando. Vamos para o desafio. Responda no portal. O que é um mapa temático? Você vai lá e escreve o que você entendeu sobre o mapa temático. Segunda pergunta. Qual é a relevância da cartografia temática? Qual a importância do mapa temático? Eu falei para vocês que existe o mapa temático, existe o mapa topográfico. O mapa temático ele tem uma função. Você vai vir e vai colocar aqui qual é a função e sua relevância. Terceiro, quais são os métodos de representação da cartografia temática? Eu falei para vocês que existe alguns tipos de cartografia temática. Você vem aqui e coloca a resposta aqui, tá bom? Tá muito fácil. Não lembrou? Retoma o vídeo que vocês vão lá achar essas respostas. Obrigado.